Você sabia que das empresas que possuem sociedade, 70% das que fecham são por motivos relacionados à briga entre os sócios? E hoje nesse vídeo nós vamos conversar com você sobre a metodologia que nós utilizamos aqui na Odontotop para evitar que isso aconteça. Olá pessoal, eu sou Cristiano De Martini, CEO da Odontotop, e hoje nós vamos falar sobre acordo de sócios. O que é um acordo de sócios? Alguns vídeos atrás nós falamos principalmente sobre a relação entre sócios dentro de um negócio e a importância de se ter transparência e clareza sobre as partes de cada um, das vantagens e desvantagens de se ter um sócio. E eu prometi para vocês que eu traria aqui de forma muito objetiva qual o documento que a gente utiliza, qual a metodologia que nós utilizamos na prática aqui dentro do Grupo Odontotop para conseguir gerir todas as sociedades que a gente tem dentro da nossa operação. E esse documento é o acordo de sócios. Mas antes de tudo isso, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, enviasse esse vídeo para aquele colega teu que vai ser teu sócio ou para aquele sócio, para que ele entenda um pouco mais sobre a importância de se fazer um acordo de sócios, de se formalizar todas aquelas conversas, os combinados que a gente tem antes de iniciar um negócio juntos. Esse documento, ele basicamente traduz tudo aquilo que foi combinado por vocês, sócios, antes mesmo de dar o pontapé inicial do negócio, para que depois que o negócio inicia a sua operação, não se tenha surpresas desagradáveis lá na frente. A gente sempre fala que o combinado ele não sai caro, mas não adianta só combinar, precisa estar no papel e todos precisam assinar. Na prática, um acordo de sócios é basicamente um documento, no nosso caso, em torno de 40 páginas, que contém todos os combinados que foram feitos entre os sócios. Então, tudo aquilo que a gente combina antes mesmo de iniciar a operação, o percentual de cada sócio, o que cada um vai executar no dia a dia da operação, qual a contribuição que ele vai dar por negócio, vai estar contido aqui. E é um pouco sobre isso que eu vou falar para vocês em detalhes, para vocês entenderem um pouquinho do que tem aqui dentro desse documento que vai te ajudar na administração dessa sociedade. O primeiro ponto que precisa estar contido aqui é qual o percentual de cotas que cada sócio vai conter dentro do negócio. Isso tem que estar combinado de forma muito clara e precisa estar aqui. Ah, mas Cristiano, eu tenho o contrato social que está lá na junta comercial, está lá com o meu contador. O contrato social precisa sim ter uma conexão com o acordo de sócios, mas ele é um documento à parte. Esse é um documento dos sócios e aqui é o que vai gerir a sociedade. Então nós não podemos confundir um documento com o outro. Uma coisa é você ter um contrato social, que toda empresa tem. Outra coisa é você ter um acordo de sócios. E nesse acordo de sócios, o primeiro item é combinar o percentual de cada um na sociedade. O segundo ponto é como os lucros serão distribuídos. Nós sabemos que numa sociedade você pode fazer distribuição proporcional, desproporcional, você pode fazer uma distribuição mensal, anual, você pode ter algumas cláusulas que no início da empresa você faz com que não se tenha distribuição de lucro por um período, 3 anos, 4 anos, mas isso precisa estar combinado e precisa estar escrito lá no acordo de sócios. O terceiro ponto é as atribuições de cada sócio dentro do negócio, para que fique bem claro e não gere nenhum tipo de frustração depois que a gente abriu as portas. Até porque o combinado não sai caro. E se eu tenho um sócio que vai trabalhar comigo lá dentro do negócio, a gente tem que ter clareza de qual função ele vai executar e principalmente que ele não tem um cargo de confiança ali dentro. Ele é um colaborador, assim como eu sou dentro do negócio. Se eu não entrego o resultado, diante daquilo que está escrito no documento, do que eu tenho que entregar para a empresa, se eu não entrego as minhas horas de trabalho, se eu não tenho resultado dentro da minha função, eu preciso ser cobrado assim como qualquer colaborador dentro do negócio para que o negócio dê certo e eu não tenha problemas. E o quarto ponto é um dos pontos que mais gera dor, que mais gera desconforto, que é quando um sócio decide sair de dentro do negócio. Se você não tem estabelecido já a entrada e a saída do sócio, ou de você mesmo, da sociedade, quando você precisar fazer uma mudança, vai ter problema. Então é importantíssimo que nesse acordo já esteja muito claro como vai ser a saída ou a possível entrada de um outro sócio no negócio. Porque o acordo de sócio, esse documento aqui, ele basicamente serve para que você blinde a empresa. O negócio precisa operar. O negócio é um negócio. A sociedade é algo que precisou existir para que o negócio saísse do papel. Mas quando você tem um conflito de sócios, você precisa ajustar algo dentro da sociedade, isso não pode interferir lá na operação do negócio. Por isso que aqui precisa estar bem claro todos os pontos, inclusive as questões relacionadas à saída e à entrada de um sócio,
para que a gente não afete a operação do dia a dia do negócio, se caso isso aconteça. Mas, Cristiano... Mas, Cristiano, é muita coisa para colocar nesse acordo de sócios. Não entendi muito bem. Primeiro ponto, eu quis trazer aqui para vocês uma provocação da importância do acordo de sócios. O próximo passo aqui é buscar alguém que entenda do assunto. Buscar um advogado, especialista, que vai te ajudar a construir esse acordo de sócios. E aqui mora um detalhe bem importante. É imprescindível que você busque alguém que entenda do assunto, que já construiu acordos de sócios, que tenha na sua bagagem aí uma certa experiência na construção desse tipo de documento, para que ele traga todas essas ideias e, principalmente, nenhum acordo de sócio é igual a outro. Eu mesmo tenho sociedades diferentes e os combinados são diferentes entre as sociedades. Então, ele precisa ser moldado dependendo do quadro societário, dependendo do modelo de negócio, dependendo da percepção dos sócios que estão na mesa conversando. Mas é imprescindível que você tenha alguém especialista, um advogado especialista, que esteja junto contigo nessa construção. Mas como falar para meus sócios sobre a construção desse documento? É muito simples. Você precisa ter muita transparência desde o início do negócio com o teu sócio. Então, se vocês querem construir um negócio sólido, sem que você tenha instabilidades no decorrer da operação, é muito fácil você chegar na mesa e falar, olha, nós precisamos construir um documento onde a gente vai ter transparência de ambas as partes. Vamos colocar todos os nossos objetivos de forma clara, onde a gente quer chegar, como a gente vai fazer isso, se caso ocorrer algum problema aí no meio, como a gente vai lidar com essas situações. Eu vou citar um exemplo muito clássico que acontece muitas vezes nos negócios. A gente precisou fazer uma chamada de capital e um dos sócios não tem condições naquele momento por alguma questão particular de aportar um valor financeiro. Mas não está claro para a sociedade, não está contido no acordo de sócios, que caso o sócio não tenha condições financeiras, vai ser feita uma diluição do capital dele, ou seja, dilui as cotas do capital dele. E aí, não se acertam para avançar com esse aporte e a empresa perde oportunidades, porque não tinha clareza. E é muito difícil você chegar depois que o negócio está rodando e falar, vamos fazer um aporte, vamos diluir a cota do sócio que não tem condições de aportar. Então precisa estar muito claro, precisa estar contido no documento para que quando tem a necessidade, se faça e de forma rápida para que a gente não prejudique o negócio. Mas e se eu já tenho a empresa rodando e eu não tenho um acordo de sócios? Eu particularmente, nesse tipo de situação, eu costumo chamar os meus sócios para uma mesa e fazer com que todos reflitam sobre a importância da gente construir isso. Até porque se o negócio está crescendo, já está em andamento, ali à frente a gente pode ter algum problema. A saída de algum sócio, a entrada de algum novo sócio, enfim, algum dos desafios que a gente tem no dia a dia e a empresa não pode sofrer com isso. Para mim, prevalece a transparência. E na construção de um documento como esse, é importante, ela precisa ser uma construção em conjunto com todos os sócios, até porque todos vão assinar e as ideias de todos estão aqui. E o acordo de sócios, normalmente, ele tem um prazo de validade. 5 anos, 10 anos, 20 anos, dependendo da robustez do acordo de sócios. E é imprescindível que ele seja revisto de tempos em tempos. Nós, particularmente, temos acordos de sócios de 5 em 5 anos. E eles são revisados de tempos em tempos, dependendo do tipo da empresa e do negócio que nós estamos envolvidos. Se teve alguma alteração, se o planejamento que a gente teve mudou, enfim, dependendo da situação, a gente vai adotar uma postura. Mas o nosso modelo ele é de 5 em 5 anos. Mas então, se eu tiver um acordo de sócios, está tudo resolvido, não vou ter problemas. Não, bem pelo contrário. O acordo de sócios é como um casamento. A gente tem um documento, mas se ambas as partes não fizerem o seu papel e não cumprirem com o que está aqui descrito, de nada vai adiantar. Aí, obviamente, você tem um documento e a sociedade vai utilizar esse documento para executar o que está claro e estabelecido. Então, ele serve como um regimento interno para a empresa para que, novamente, a empresa não sofra com as mudanças que vão acontecer no tempo. Eu sempre costumo falar que nem todo mundo viverá para sempre. Então imagine você com uma empresa e em algum momento um dos sócios se ausenta, tem um problema de saúde ou até venha a falecer. E você vai ter um herdeiro entrando no negócio. Está estabelecido as regras, está muito claro qual vai ser a função dessa pessoa ali dentro, ela vai poder assumir alguma cadeira dentro da empresa. Então a gente precisa ter muito claro isso. Mas para que a sociedade realmente ela seja forte, precisa prevalecer o diálogo e a transparência, acima de qualquer acordo, para que você consiga, numa mesa, resolver as situações
e não precisa executar o que está escrito lá no acordo. O acordo é um norte para que você não tenha problemas, mas o bom diálogo, a transparência dentro de uma sociedade é o que vai fazer com que você tenha sucesso no negócio. Se você acompanhou esse conteúdo e ficou curioso para saber as vantagens e as desvantagens de você ter um sócio, eu vou deixar para vocês aqui um conteúdo que eu gravei falando sobre isso na prática do dia a dia. E eu tenho certeza que vai fazer uma conexão muito forte com o conteúdo que eu trouxe aqui sobre o acordo de sócios. E se você tem gostado do que a gente tem trazido aqui no canal, eu gostaria que você desse um like no vídeo, encaminhasse esse conteúdo para algum sócio teu, para alguém que você gostaria que se tornasse um sócio, enfim, para que a gente possa evoluir cada vez mais juntos. Valeu, gente, até o próximo vídeo.